né? Dois dos alunos, Caio e Lucas. Bom, para quem não sabe, essa banca é feita de 3 etapas. Primeira etapa, vocês apresentam o trabalho de vocês, tá? Entre 25 a 35 minutos, né, respeitando o tempo aí. Depois nós passamos para a etapa da avaliação da banca, né, com os professores. Agradecer a presença do professor Caetano, professor Lamar. É que eu não posso falar Marcos, porque os dois chamam Marcos. Eu tenho que falar Caetano e Lamar para separar um do outro. Tá? E, por último, na última etapa, a gente passa para a arguição da plateia. Tá? É para arguir, não é para elogiar. Aí depois vocês elogiam. Depois que a banca deliberar. Ok? A partir de agora, está com vocês, senhores. Tá? Bom dia, audiência. Bom dia, professores de banca. Nós vamos apresentar o nosso trabalho de graduação com o tema de análise do tempo de resposta em banco de dados não relacionais usados para armazenamento de imagens. Apresentando sou eu, Caio Albuquerque. E eu sou o Lucas Monteiro Miranda e nós vamos começar com a nossa agenda da apresentação. Primeiro, a gente vai passar pela nossa introdução, onde a gente vai apresentar o contexto do nosso problema, por que a gente está analisando esse problema e quais são os nossos objetivos. Em seguida, vamos passar para a fundamentação teórica, onde a gente vai passar alguns conceitos básicos que são necessários para entender o projeto. Em seguida, vamos para os trabalhos relacionados, que são alguns trabalhos que nós pesquisamos, que têm a ver com o nosso tema e que nos ajudaram nessa pesquisa. Depois, vamos para a metodologia, onde nós vamos esclarecer como nós coletamos os dados e por que nós coletamos dessa forma. Em seguida, nossos resultados, onde a gente vai fazer não só mostrar os resultados, como algumas das nossas análises. Por fim, a conclusão, onde a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que foi descoberto, e trabalhos futuros, que são alguns pontos onde futuros autores poderiam incrementar a pesquisa. Bom, então, começando pela nossa contextualização. Os bancos de dados são uma tecnologia muito comum nos dias de hoje, são amplamente utilizados, e eles são divididos em dois tipos. Eles têm os relacionais, que usam a Structured Query Language, ou SQL, e os não relacionais, que é a Not Only Structured Query Language, porque elas se diferenciam um pouco do que o padrão da SQL determina. O armazenamento de imagens desses bancos de dados é bem comum também, mas ele é feito de uma maneira que eles usam esse Binary Large Objects, ou blobs, que são basicamente um formato de arquivo que coleta esses dados binários de uma forma organizada. E o que acontece? Quando você utiliza imagens em bancos de dados, nós temos um problema recente que é o crescente uso em larga escala. Quanto mais o tempo passa, mais a gente precisa armazenar mais imagens e imagens maiores. E também nós temos que essa performance nas operações sempre tem que ser mantida, porque os sistemas sempre exigem uma performance alta. E, bom, qual então seria a nossa justificativa? Por que a gente está estudando isso? Existe uma dificuldade de armazenar essas imagens em sistemas de arquivos padrão. Essa grande demanda de imagens e a necessidade de performance torna inviável que a gente fique usando um armazenamento como um HD, por exemplo, o tempo todo. E os modelos SQL, eles são conhecidos por não serem muito custosos, não serem muito performáticos tratando de dados binários. E, por fim, existem poucos estudos que tratam de uma avaliação dos NoSQLs para armazenamento de imagens. A gente está precisando de mais dados nessa área. Então, quais são os nossos objetivos com esse trabalho? Primeiro, a gente quer entender as diferenças no processo de armazenamento das imagens nos bancos de dados SQL e NoSQL, para estabelecer uma comparação das vantagens e desvantagens de cada um. A gente quer conseguir uma estimativa dos tempos de resposta e distribuição dessas medidas para cada um dos bancos de dados que a gente vai estudar. E, por último, obter os melhores casos desses bancos de dados para os cenários que nós vamos analisar, que vai ser explicado um pouco mais à frente. Passando agora um pouco, então, para a fundamentação teórica. Temos, inicialmente, bancos de dados do tipo relacional SQL. Eles apresentam uma estruturação um pouco mais rígida em como eles são realmente o sistema próprio deles. Eles têm um sistema que ele tem as tabelas definidas por cabeçalhos, cada cabeçalho relacionando os valores, e os valores baseados em tuplas, que são apenas as fileiras de valores que estão relacionados entre si. Eles têm 4 operações básicas, que é inserção, deleção, atualização e... inserção, deleção, atualização e leitura. E a questão deles é que o sistema de gerenciamento que faz a implementação do SQL pode mudar também como eles interagem com os dados, que são chamados dos RBDMS. E agora um pouco falando também dos NoSQLs. Eles têm uma estruturação que permite um pouco mais de flexibilidade. Como, por exemplo, a gente tem um exemplo de documento que ele pode ser baseado em JSON, e ele permite que você coloque chaves alinhadas entre si que têm valores relacionais. Então, você relaciona os valores sem precisar se preocupar com a estruturação do banco de dados em si. Ele é muito interessante porque ele permite você ter chave-valor, documentos, grafos e vários tipos de implementações específicos para o sistema ser implementado. E também ele permite um escalonamento muito melhor no sentido horizontal, que permite a fragmentação dos dados entre vários servidores. Agora vamos falar um pouquinho como funciona a nossa ideia de análise de desempenho.
Para as características buscadas nessa análise, a gente tem, claro, o impacto do hardware nas operações, querendo buscar para ver quanto que uma máquina mais potente influencia na otimização que o banco de dados tem em cima dela. E isso pensando na memória cache disponível, a carga de trabalho paralela, todas essas situações de hardware que podem influenciar. Nós queremos ver o tempo da realização das operações em si, inserção, leitura e deleção sendo estudadas no nosso projeto, e utilizando um conjunto de dados específicos que tem imagens de tamanhos variados, que é a ideia de ser utilizada para vários tipos de propósito dentro de uma aplicação. E, para isso tudo, a otimização na execução, que seria o melhor desempenho com a menor quantidade de erros, considerando os bancos de dados, e tem um eficiente consumo dos recursos. Bom, passando agora para a parte dos trabalhos relacionados, eu vou destacar aqui alguns dos trabalhos que a gente considerou importante apresentar. O primeiro foi um trabalho de 2011, que utiliza o HBase, que é um banco de dados NoSQL, para armazenar imagens, para resolver um problema que os autores já tinham tido em trabalhos anteriores, onde eles estavam tendo problema para gerenciar essas imagens em uma outra base. Em seguida, nós temos, em 2012, um trabalho que compara diretamente o MongoDB, que é um banco de dados NoSQL, com o Oracle, que é um banco de dados SQL, e ele acabou observando que a maior estabilidade do MongoDB para as operações de inserção, deleção e atualização. Em 2016, um outro trabalho que mostra armazenamento de imagens médicas no banco de dados NoSQL, que em relação ao SQL, que era o MySQL, em comparação ao MongoDB, eles também atestaram que o MongoDB teve melhores resultados em diferentes cenários, utilizando imagens variadas de tamanho e em diferentes ambientes de teste, que foram um processador i3 e um processador i5. Ainda em 2016, dos mesmos autores anteriores, eles fazem agora uma nova comparação entre dois bancos de dados NoSQL, sendo o MongoDB e o Cassandra. Eles puderam observar, agora com imagens ainda maiores, de 5 a 100 megabytes, na mesma máquina, dessa vez. Eles observaram a estabilidade do MongoDB e que o Cassandra, conforme as imagens iam aumentando, o tempo de resposta do Cassandra também ia aumentando de uma maneira diretamente proporcional. Em 2017, nós temos uma outra comparação direta do MongoDB e do Couchbase, que são dois NoSQLs. Eles puderam observar que o MongoDB teve um melhor desempenho na leitura e o Couchbase na escrita. E, por último, em 2018, uma investigação de testes de escalabilidade no MongoDB, no Cassandra e no HBase, todos NoSQLs, e que o objetivo era confirmar a viabilidade do uso de bancos de dados não relacionais por armazenamento de imagens, que foi algo que os autores conseguiram. Bom, passando então agora para a nossa metodologia. Como foi que a gente escolheu esses bancos de dados? A gente adotou 5 critérios. O primeiro critério foi a disponibilidade de uma imagem Docker do banco de dados, porque assim a gente ia conseguir padronizar a maneira como esses bancos de dados estavam sendo usados no computador. O segundo foi o suporte para acesso à biblioteca em Python, porque a gente queria também padronizar o método de acesso dos bancos de dados para evitar diferenças nas linguagens que poderiam ser utilizadas. O terceiro foi popularidade no mercado, que foi um dado um pouco difícil de conseguir, mas a gente acabou se baseando em pesquisas da Statista e do Stack Overflow. O quarto foi o uso do banco de dados em artigos científicos, onde a gente fez buscas nas bases de dados do i3 Explorer, ResearchGate e ScienceDirect. E, por último, um padrão que foi só para os NoSQLs, que foi a diversidade de modelos, para a gente poder ver qual que foi o impacto de cada um dos modelos no armazenamento das imagens. Com todos esses parâmetros em mente, a gente acabou escolhendo para os SQLs o MariaDB, o Microsoft SQL, o MySQL e o Postgres. E para os NoSQLs, a gente escolheu o Cassandra, que é um modelo de colunas, o MongoDB no modelo de documentos, o Redis no modelo chave-valor e o Solr no modelo de documentos também. E então, quais foram os parâmetros que a gente vai analisar? Quais são nossos benchmarks? O primeiro vai ser o tempo de resposta nas operações de leitura, escrita e deleção. O segundo vai ser o desvio padrão desses tempos de resposta. Assim, a gente vai poder analisar a distribuição desses dados e ver qual dos bancos de dados é mais estável frente às imagens. E, por último, a variação em função do hardware. Se você tem uma máquina que é um pouco mais poderosa do que a outra, será que isso melhora os nossos resultados? É isso que a gente quer descobrir. Falando um pouquinho, então, do método de coleta de dados. A gente preparou um script base em Python, padronizado para cada um dos bancos de dados, com a utilização de bibliotecas com os conectores específicos para os bancos. Então, temos o script base apenas mudando os conectores e o método específico de conseguir comunicar com o banco de dados. Esse script orquestra a preparação do banco de dados, faz a execução do teste, coleta e exporta os resultados. Então, o objetivo é você conseguir medir o tempo específico utilizando semáforos apenas do tempo que demora para o banco de dados conseguir realizar a operação. Envio do comando, realizar a operação e retorno do comando para o conector. A conexão local, a fim de diminuir qualquer interferência que pudesse ter em relação à rede em si. E também mantivemos 30 repetições para diminuir também o caching da máquina, para manter qualquer tipo de interferência o minimamente possível. Falando do nosso workload, nós tivemos um conjunto de 3.300 imagens, 3.010 sendo do projeto ImageNet e 290 de autoria própria, todos de tamanhos variados. E nós definimos 3 ordenações diferentes, exceto para a leitura, para conseguir fazer o processo completo de medição, que é acrescente, decrescente e aleatório.
Aqui vamos entrar um pouquinho no fluxograma, como funciona a sequência de ações dentro do próprio script. Então, nós temos o início, que acontece o up do Docker do banco de dados, fazendo a ativação de tudo que é necessário para ele funcionar. E daí começa o primeiro arranjo de imagens, definido como crescente. A primeira coisa que acontece, ele cria a tabela, quando aplicável para o banco de dados em estudo, e ele inicia o teste de inserção de dados. Assim, finalizado com todos os testes dentro do banco, dentro do nosso workload, nós vamos direto para a leitura de dados, finalizado a deleção de dados e a verificação da 30ª iteração desse processo. Se não tivesse sido a 30ª, ele deleta a tabela, cria de novo e começa o processo. Finalmente, verificar se esse teste foi realizado com um terceiro arranjo de imagens, então crescente, decrescente, finalmente aleatório. E caso tenha sido, ele volta para o... Ele não tenha sido, ele volta para o início. Caso sim, daí ele finaliza e passa para o próximo banco de dados. Falando então das máquinas que foram utilizadas para toda essa bateria de testes, foram 2 máquinas virtuais da Amazon. Ambas usando o Ubuntu 22.04, com 100 GB de armazenamento em volumes iguais, e um processador da Intel Xeon. Nós tivemos 2 instâncias. A primeira instância é denominada 2x Large, ou 2x, com 8 núcleos de CPU virtual, 61 GB de memória RAM e 16 GB de memória de GPU. E a outra, denominada 8x Large, ou 8x, com 32 núcleos virtuais de CPU, 244 GB de memória RAM e 64 GB de memória na GPU. Tá, falando então, os resultados vão ser apresentados em sequência. Nessa parte aqui são bastante resultados, bastante sequência. Inicialmente, os bancos de dados SQL, com resultados de inserção singular em rajada, deleção e leitura. Na sequência, os NoSQLs, com exatamente os mesmos processos e os mesmos resultados aferidos. E no final, vamos falar um pouquinho dos resultados gerais, mostrando um pouco de destaque do que conseguimos observar, as diferenças do SQL com o NoSQL percentualmente, a diferença das ordenações e também o impacto que cada hardware de máquina teve nos bancos de dados. Bom, então eu vou começar apresentando os resultados dos SQLs na inserção singular. A tabela à direita apresenta as nossas medidas obtidas para cada banco de dados, de tempo médio e desvio padrão, para cada uma das ordenações e das máquinas que a gente testou. Vendo aqui, em azul, nós temos os melhores resultados para cada ordenação e em vermelho os piores resultados para cada ordenação. O MariaDB acabou mostrando os melhores tempos de resposta nesse teste, e o Microsoft SQL se equiparou a ele na distribuição. Eles dividiram os melhores resultados, enquanto o MySQL concentrou os piores resultados nos testes. Na tabela de baixo, a gente tem agora a mudança percentual do tempo médio de resposta e do desvio padrão quando a gente trocou da 2x para 8x. O PostgreSQL foi o único que consistentemente melhorou os resultados na troca de máquina, e o Microsoft SQL sofreu as maiores flutuações na distribuição de dados dele. Isso aqui é um gráfico que a gente pode ver a distribuição dos dados. É possível observar que o MySQL, que teve os piores resultados, tem a curva dele um pouco bem acima dos outros bancos de dados, e o MariaDB e o Microsoft SQL, que tiveram os melhores, estão bem próximos. E aqui, na máquina 8x Large, você consegue ver que os valores máximos que ele atingiu dão uma diminuída considerável quando passa por 8x Large, mas as distribuições permanecem mais ou menos parecidas, porque as variações não foram tão grandes assim. Essa tabela aqui vai mostrar o melhor e o pior caso dos parâmetros que a gente está avaliando, então pior e melhor tempo médio e pior e melhor distribuição, vai falar em qual das ordenações esse caso ocorreu e em qual máquina isso ocorreu. A gente consegue ver aqui que a ordenação crescente ela não apareceu como pior tempo médio em nenhum dos bancos, e foi 2 dos melhores tempos médios, e a máquina 8x Large acabou predominando nos melhores casos de tempo médio e nas menores distribuições, que são os melhores resultados possíveis. Aqui a gente está mostrando uma comparação dos menores tempos de resposta observados. A barra da esquerda seria a 2x Large, a barra da direita a 8x Large. A gente consegue ver que existe uma tendência do Microsoft SQL e do Postgres de melhorar essas medidas com a troca de máquinas, e o MySQL apresentou as medidas menores bem maiores do que os outros. Esse aqui é um gráfico parecido, porém para os maiores tempos de resposta dessa vez. A gente consegue ver que o Postgres e o Maria também têm a tendência a melhorar os resultados. O MySQL, que tinha os piores resultados dos menores tempos, aqui não é mais o pior, com o Microsoft SQL tendo os maiores picos. Ainda em SQL, vamos falar um pouquinho da inserção em rajadas, que é simplesmente a inserção de 3 imagens num comando só, ao invés de 3 imagens em sequência. Aqui podemos observar que o MariaDB obteve os melhores resultados em tempo de resposta e distribuição, exceto no caso do aleatório, e ele está se destacando nesse sentido de conseguir fazer as operações de modo bem mais rápido que os outros bancos, com o MySQL novamente apresentando os piores resultados. Você pode ver pelos números vermelhos que ele ainda está bem para trás. Nas variações, a gente teve menores variações percentuais na troca de máquina, e o Microsoft SQL e o MySQL com mais significativas melhorias na troca, mas ainda singelas.
Temos aqui a comparação do tempo de resposta médio rajado e o triplo das singulares, e aqui podemos observar que só o Microsoft SQL apresentou resultados piores em rajadas do que em 3 inserções singulares. Consistentemente, ao longo dos outros bancos de dados, nós vemos o método de rajadas apresentando tempos melhores. Aqui temos o gráfico de Vilino também, mostrando a distribuição dos tempos no método de rajadas. Vamos observar que a curva aumenta um pouquinho em relação à imagem que está sendo inserida nesse tempo. E também o MySQL tem uma curva muito maior, mostrando a dificuldade que ele tem de fazer essas operações comparado com os outros bancos. E, similarmente, para a máquina de 8x, com resultados bem parecidos. Falando um pouco, então, dos resultados que obtivemos disso. A inserção aleatória teve pior tempo médio, mas também a menor distribuição. A gente vê a predominância das máquinas 8x no melhor tempo médio, com menor distribuição também, apesar de não ter tido uma diferença tão expressiva. E a ordenação crescente com maior distribuição e a ordenação crescente com o melhor tempo médio. Então, aqui é o gráfico novamente dos melhores tempos observados. Podemos ver que o MariaDB e o Postgres obtêm tempos bem baixos, e a comparação da queda do 2x para 8x, esse fica de cada um deles. E para o gráfico de maior tempo, podemos observar que o Microsoft SQL conseguiu poucos melhores resultados em relação ao maior tempo de inserção, em vez de se equiparando ao MariaDB e o Postgres SQL, e até sendo melhor que eles em alguns casos. Bom, falando agora então dos testes de deleção para os SQLs. Nesse teste, o Microsoft SQL foi o que teve os melhores resultados, enquanto o MySQL e o Mariah, sendo o Mariah o que estava se destacando antes, agora dividiram os piores resultados entre eles. No caso da mudança percentual, a gente pode observar que a ordenação decrescente teve exclusivamente piores resultados quando a gente trocou para a máquina 8x. E para os outros casos, né, sem ser o decrescente, o MySQL teve uma melhoria exclusiva e o Postgres quase conseguiu, ele apenas teve uma piora aqui na distribuição crescente, mas que foi bem baixa. Aqui a gente consegue ver mais claramente o quanto o Microsoft SQL se deu melhor nesse teste. Inclusive, a gente teve que fazer uma aproximação das curvas para poder ver melhores resultados. Vocês conseguem observar aqui que o MySQL, que teve resultados bem piores, a curva inicial dele está bem acima de onde o Microsoft SQL está bem situado. Para os casos de deleção, as máquinas 8x apresentaram igual número nos testes de melhor e pior resultado, então a gente não conseguiu tirar uma conclusão muito boa nesse caso. E os testes decrescentes apresentaram majoritariamente a maior distribuição, ficaram em metade dos piores tempos médios e não conseguiram se destacar como melhores resultados. O MySQL, de novo, com os menores tempos muito acima dos seus concorrentes, e os tempos dos outros, MariaDB, do Microsoft e do Postgres, foram bem parecidos. Já para os maiores tempos, a gente consegue ver que teve um aumento dos maiores tempos na troca de máquinas, que é um caso curioso, em contraste com os menores tempos, e o Microsoft SQL com uma bela diferença dos outros. Finaliza, então, os SQLs falando um pouco da leitura. A parte da leitura, feita a inserção com a leitura de forma crescente, temos que o tempo médio para a leitura de imagens foi o menor utilizando o MySQL, que apresentou também a menor distribuição, e o MariaDB obteve os piores resultados. Ambos foram fatos que se opõem ao que conseguimos observar anteriormente e mostra a diferença que a implementação desses bancos SQLs tem em cima das operações dele. Temos aqui uma representação dos gráficos de Violino também, observando a diferença do MariaDB em relação aos outros bancos de dados. E agora com um pouco de foco, temos mais especificamente a distribuição do Microsoft, MySQL e Postgres. Com o MySQL tem uma distribuição e concentração de dados com tempos bem baixos. Aqui o gráfico dos menores tempos de resposta, novamente para mostrar o que foi comentado anteriormente. O MariaDB, o MySQL e o Postgres podem ver que se equiparam em relação aos tempos mínimos, porém, em relação ao tempo máximo, e aqui também onde pecou mais o MariaDB, para as imagens de maior tamanho, podemos ver que o tempo de acesso dele para as imagens fica bem pior comparado com os outros. Então tá, falar um pouquinho agora dos NoSQLs, inserção singular. Aqui nós tivemos os nossos bancos de dados NoSQLs, o Redis consistentemente com os melhores tempos médios de distribuição, pode ser observado que até na máquina 8x consistentemente obteve esses valores excelentes, e o Solr apresentando os piores resultados em ambos os casos, na máquina 2x, com os piores tempos médios e distribuições. Esses tempos consistentemente reduzidos na troca de hardware, com exceção do Cassandra, que é um caso um pouco mais específico, e o MongoDB foi o mais afetado. Ele tinha pequenos valores iniciais, então a troca percentual dele foi muito grande, só que mesmo assim ele foi o mais afetado. Aqui temos a distribuição desses gráficos de inserção singular, Cassandra, MongoDB, Redis, e o Solr muito grande, para isso nós precisamos de um foco. Mostrando mais especificamente o Cassandra com a sua particularidade de conseguir concentrar valores em uma gama bem específica para garantir a sua estabilidade, o MongoDB com uma distribuição bem linear e o Redis mostrando tempos incrivelmente baixos.
De modo geral, para todos os bancos de dados, as máquinas 8x apresentaram o melhor tempo médio e a menor distribuição dos dados. Os piores tempos ficaram com as 2x, apenas o aleatório tendo maior distribuição nas máquinas 8x, e as ordenações crescentes se destacaram com o pior tempo médio de distribuição. Aqui são os gráficos de menor tempo, o Solar com o menor tempo que nem se compara aos outros. E mesmo no gráfico de maior tempo, com o MongoDB aumentando um pouco os seus valores, o Redis também se mostra bem no limiar, muito estável, muito baixo. Bom, passando então agora para a inserção em rajadas, o Redis novamente ele apresentou os melhores resultados, enquanto o Solar teve os piores. E aqui existe uma peculiaridade que o Cassandra tem uma limitação para inserções em batch. Quando você faz uma inserção que tem um tamanho muito alto e o limite do Cassandra é bem baixo, é em torno de 640 KB, ele acaba não conseguindo fazer a inserção. E você pode aumentar esse parâmetro, mas ele diz que isso causa instabilidade e você pode tomar timeout. Então a gente optou por não fazer as ordenações crescente e decrescente com o Cassandra em rajada, porque isso estouraria o limite. Mas na aleatória a gente conseguiu terminar os testes. Nas mudanças percentuais, o Solar foi o único que teve melhorias consistentes quando trocou de máquina, e o MongoDB sofreu as maiores flutuações percentuais. Aqui, novamente, a comparação entre o que seria o tempo da rajada e o triplo de uma inserção singular. Novamente, o Mongo apresentou aqui os resultados piores para a rajada, nos casos decrescente aleatório, o que significa que talvez fosse melhor não usar rajadas no Mongo, nesse caso, enquanto os outros todos se beneficiaram de fazer a inserção por rajada. Aqui a gente pode ver novamente a diferença das curvas, em que o Solar está completamente além dos outros e o Redis quase não dá para enxergar. Então, dando zoom. A gente pode novamente observar aqui, até um pouco melhor, a característica do Cassandra, em que ele fica estável por um tempo. Assim que uma requisição passa um pouco do limite que ele estava, ele se estabiliza de novo nesse tempo. E assim ele forma esses vales. O Mongo é bem estável, né, distribuição bem ok, e o Redis novamente com os tempos bem abaixo. As máquinas 8x apresentaram aqui os melhores tempos médios de distribuição e as 2x os piores. E essa análise aqui a gente teve que pular o Cassandra porque faltaram dados devido à limitação que ele tem. Para os menores tempos, o Solar, embora tenha tido, obviamente, os piores resultados, ele teve uma melhora considerável do tempo na troca de máquina. E aqui, novamente, o que é curioso é perceber que o MongoDB, nos maiores tempos de resposta, teve um aumento para 2 dos 3 casos de teste quando a gente trocou para a máquina mais poderosa. Falando então agora da deleção. No ciclo de deleção, o Redis novamente apresentando os melhores tempos médios, só que agora o Cassandra apresentando a melhor distribuição de dados para casos 8x. Então vemos que a capacidade do Cassandra de conseguir ficar estável ajudou ele bastante nesse quesito. Temos o Solar apresentando os piores resultados, vemos os testes. E aqui o Cassandra e o Redis apresentaram uma melhora consistente na troca de máquina, com o Cassandra apresentando a maior variação. Mas por caso de deleção em específico, a gente teve um pouco menos de melhoria quando trocou para 8x. Temos o gráfico de deleção, o Solar com dificuldades incríveis de fazer a deleção. E agora o foco com todos os bancos de dados conseguindo se manter num patamar bem baixo e estável, apenas precisando de mais tempo quando acontece a deleção dos maiores imagens. Então, de modo geral, a ordenação aleatória apresentando os melhores resultados do tempo médio de distribuição, enquanto a crescente apresentou os piores, como apresentado na tabela. A máquina 8x apresentou consistência na melhoria dos resultados, passando da 2x para 8x, dos piores para os melhores. Os gráficos de menor tempo, Cassandra, MongoDB e Redis se mantendo bem baixo na deleção das imagens. E de maior tempo também se mantendo bem baixo em comparação com o Solar, que tem patamares muito maiores. Bom, agora para os resultados de leitura. O Cassandra obteve os piores resultados, o que é uma característica esperada, porque o Cassandra ele é um banco de dados otimizado para escrita e não para leitura. O Redis, novamente, teve o melhor tempo médio e foi o único NoSQL que teve um aumento do tempo médio da distribuição ao trocar para a máquina 8x. E o Solar aqui apresentou a melhor distribuição e se performou muito melhor do que o Cassandra, que é um contraste com os testes anteriores, já que o Solar tem sido pior até o momento, mas os seus tempos de leitura até que foram consideravelmente melhores. Aqui a gente consegue ver novamente a característica do Cassandra de se estabilizar devido a uma anomalia nos tempos de resposta. E nas curvas aqui, a gente pode ver que dessa vez o Solar ficou extremamente estável, embora a sua curva ainda esteja acima dos outros, mas a distribuição do Redis, como sempre, e o Mongo bem mais concentrado na base. Aqui o gráfico dos valores mínimos, onde a gente pode ver que, mesmo que o Solar tenha se destacado um pouco mais, ele ainda está acima em tempo do Mongo e do Redis. E a gente pode ver aqui também uma grande queda dos maiores tempos no Solar, em relação à troca de máquina, e do Cassandra, embora o resultado dele não tenha sido muito bom. Vou falar um pouquinho também, após todas essas mensurações obtidas, para que seja possível criar um tabelamento dos desempenhos gerais, comparando os bancos de dados para cada ordenação, crescente e crescente aleatório, como mostrado ali nas tabelas.
Nós temos que, em tempo médio, o Redis apresentou o melhor resultado, tanto em tempo médio quanto desvio padrão, para quase todos os casos, e Solar apresentando os piores resultados, em ambos os casos chegando na última posição. Em relação ao desvio padrão também, Redis apresentando o melhor resultado, e o MySQL, nesse caso específico, recebendo a pior posição no desvio padrão. Falando de alguns destaques, nós temos o Redis com melhores resultados de tempo médio e de distribuição, então mostrando a eficiência que esse banco tem em realizar essas operações. O Cassandra teve uma ótima estabilidade, então pode ser um banco de dados considerado quando você tem esse tipo de restrição. Foi a segunda melhor na distribuição. O MongoDB foi bem sólido em relação a todos os testes realizados, com fácil conexão com o banco de dados em si, segundo em tempo médio e terceiro em distribuição. E em relação aos SQLs, nós temos o Microsoft SQL e o MariaDB como um bom resultado para as soluções relacionais. Então, sistemas que necessitam de uma solução relacional ainda podem buscar essa utilização, apesar de não se comparar tão bem quanto os NoSQLs. O Solar teve várias posições consistentemente, que revela a falta de otimização desse banco de dados para dados binários no geral. Bom, aqui a gente está fazendo uma comparação direta entre o melhor caso e o segundo melhor caso do SQL e do NoSQL. A gente escolheu fazer dos dois melhores porque o Redis teve um desempenho muito além até dos outros NoSQLs, então a gente queria ter uma comparação um pouco mais justa. Então a gente pegou, no tempo médio, o Redis com o Microsoft SQL. A gente pode ver que o Redis teve uma melhoria de 95,68% em relação ao SQL que ele está competindo. E o Mongo, em segundo lugar, competindo com o Mariah, teve uma melhoria de 64,29%. Já no desvio padrão, a gente tem novamente o Redis em primeiro com o Microsoft SQL, uma melhoria de 96,52%. E já o Cassandra, que foi o segundo melhor do desvio padrão, com o Mariah, uma melhoria de 52,06%, que revela uma grande vantagem para o uso dos NoSQL em ambos os casos. Aqui a gente vai mostrar, então, agora quais foram os resultados que a gente conseguiu a respeito das ordenações. Essas distribuições aqui são em relação aos testes dos SQLs. A gente pode ver que a ordenação aleatória ela teve a maior proporção como o pior tempo médio, mas com a melhor distribuição, enquanto as crescentes e decrescentes tiveram o melhor tempo médio com a pior distribuição, o que revela uma certa dualidade, onde talvez você tivesse que, se usar uma solução relacional, escolher. Você quer que o banco de dados seja mais rápido ou você quer que ele seja mais estável? Talvez seja necessário fazer uma escolha aqui. Já para os NoSQLs, a gente tem um padrão um pouquinho mais claro. A ordenação crescente foi a pior de tempo médio e distribuição, de longe, enquanto a aleatória, embora ela tenha tido a mesma proporção para o pior tempo médio, ela teve maior participação com o melhor tempo médio e distribuição. Então, talvez a distribuição aleatória poderia ser uma melhor escolha para você mexer nos NoSQLs. Falando finalmente um pouquinho só, então, dos resultados que nós obtivemos da troca de máquinas, é bem claro aqui que, trocando da 2x para 8x dos NoSQLs, você tem consistentemente uma melhoria dos tempos de acesso ao banco, de execução dos comandos, comparado com os SQLs, que em alguns casos tem ou não e com pouca melhoria. E mostrando, então, que tanto em tempo médio quanto em desvio padrão, a otimização que os NoSQLs conseguem ter em relação à troca de hardware é consistentemente maior e para os SQLs talvez não faça tanto impacto, mesmo esse escalonamento sendo vertical. Aqui nós temos só alguns fatores da conclusão. A utilização de banco de dados NoSQL para armazenamento de binários depende da otimização de cada banco de dados específico para essas operações em binário, e quando otimizados se provam muito mais eficientes que os relacionais. Temos também que na aferição do impacto de hardware sobre o desempenho, os modelos NoSQL conseguem melhor utilização desses recursos de hardware. E, finalmente, na escolha dentre as opções estudadas, nós temos o Microsoft SQL se mostrando como sendo uma opção bem interessante em relação aos modelos SQLs, e o Redis como uma utilização geral e tempos muito baixos nos modelos NoSQL. Bom, para finalizar, a gente anotou aqui alguns pontos que poderiam ser utilizados para incrementar um pouco o trabalho em trabalhos futuros. O primeiro ponto que a gente destacou foi testes em mais bancos de dados, já que existe uma infinidade deles. A gente citou aqui o Oracle e o DB2 como bancos de dados SQL, e o Amazon S3 e o ArcadeDB, que são bem interessantes, já que o S3 é muito utilizado para armazenamento de imagens, e o ArcadeDB é um banco de dados multimodelo, então você poderia ver qual a diferença dos modelos dentro do mesmo banco de dados. A gente também propôs novos cenários de teste, uma operação de atualização para as imagens, então trocar uma imagem por outra, ou atualizar os metadados, que também é uma operação bem comum. Em terceiro lugar, a variação de carga no ambiente, para a gente poder variar a disponibilidade dos recursos computacionais, já que em um sistema real isso vai acontecer, vão ter essas variações no ambiente. E, por último, a utilização de clusters, para a gente poder testar a escalabilidade, já que diversos dos bancos de dados NoSQL têm suporte à clusterização para poder deixar as operações mais rápidas. Nós agradecemos pela atenção de todos, da plateia e da banca, e passamos a palavra à banca. Bom, obrigado, Lucas. Obrigado, Caio. Vamos passar para a segunda etapa. Agora vem a arguição da banca. E aí, Joaquim Pô ou
Não, eu não. Mais externo, ordem alfabética. Obrigado. Vai separar no U? Marcos. Dá empate no 5º nível, cara. No 5º nível lá, porque é Marcos. Pode sentar aí, pode ficar sentadinho aqui. Confortável. Bom, agradecer ao professor Caetano pela disponibilidade. Como tá gravando, eles vão ficar anotando aí, fica tudo registrado aí. E mais uma vez, muito obrigado, fica à vontade aí. Tranquilo. Tá pegando o áudio aí? Então tá bom. Então bom dia a todos que estão participando aqui. Agradeço inicialmente aí, professor Vidal, pelo convite, o Caio, o Lucas, por ter me convidado a participar da banca. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? Realmente, já começo elogiando, dizendo que eu gostei do trabalho, comentando que, pelo menos do meu ponto de vista, vocês conseguiram concluir, né, o que se espera de um trabalho final de graduação. Tá? Então, vocês identificaram um problema, vocês foram atrás para poder ver o que os outros fizeram, vocês desenvolveram uma metodologia, vocês fizeram testes, vocês fizeram comparações, vocês conseguiram fazer uma análise, né, em cima dos testes que vocês fizeram e tiveram as conclusões baseadas nessa metodologia que vocês seguiram. Então, para mim, né, na minha opinião, vocês conseguiram concluir o que se espera de um trabalho final de graduação. Tá bom? Dito isso, né, então vocês podem relaxar, ficar tranquilos, tá? E encarem assim com os meus questionamentos com o objetivo de tentar melhorar o trabalho. Tá? Então não olhe assim como uma crítica no sentido de dizer que o trabalho está ruim ou de querer diminuir o trabalho, e sim com a possibilidade de poder melhorar o trabalho. E aí eu deixo aí o professor Vidal para ver o que se encaixa, né? O que realmente vale a pena colocar agora, o que não. Né? Então deixo aí o professor Vidal completamente à vontade para decidir se aceita as considerações ou não. Tá bom? Antes de começar a falar sobre o trabalho, queria falar um pouquinho da apresentação de vocês, tá? Vocês demonstraram que vocês têm realmente o conhecimento, estavam seguros para poder falar, mas vocês estão um pouco nervosos, né? Deu para ver que vocês começaram a falar e rápido e parecendo que, que era uma corrida, uns 100 metros rasos. Então fica como dica para as próximas apresentações. Vocês vão ver que na carreira, na vida de trabalho de vocês, vai ser muito comum ter que fazer apresentação para os seus pares, para fora da instituição que você esteja trabalhando. Então é importante, né? E aí fica a minha dica para vocês, né? Tem gente que é um pouco mais introspectiva, eu sou um pouco mais introspectivo, então eu me coloco na posição de toda oportunidade que eu tenho de falar em público, eu vou lá e me coloco. Sabe? Aí o Caetano do futuro sempre diz, por que eu aceitei esse negócio? Porque quando você sai da zona de conforto, você começa a treinar isso, começa a treinar essa capacidade de síntese, essa capacidade de você conseguir apresentar, e deu para ver que vocês conseguiram organizar as ideias para apresentar o trabalho de vocês. É possível com a apresentação de vocês entender o que vocês fizeram. Isso é muito importante. Só que o fato de vocês estarem muito agitados e nervosos, que é normal, né? Você acaba acelerando muito, falando muito rápido. Então fica aí como sugestão para vocês, né? Quem sabe em próximas apresentações, traz um pouco d'água, dá uma biricadinha na água e vai mais devagar, tá certo? Eu sei que fica nervoso de fazer a apresentação, mas vocês dominam o assunto, então tá tranquilo, tá certo? A apresentação dos slides estavam muito bons, tem alguns trechos aí que tinham bastante texto na minha visão, tem algum trecho que vocês começaram a ler os slides, isso é ruim também, né? Eu vi que não precisava leitura, mas mais pelo nervosismo, né? Deve acabar esquecendo as coisas, então treinar é uma coisa boa, tá certo? Para poder treinar mais, né? Mas obviamente que quanto mais apresentações vocês forem fazer, mais tranquilos vocês vão ficar, né? E lembre-se que, apesar de isso aqui ser uma apresentação acadêmica, no mundo aí, no mercado de trabalho, vocês vão ter que apresentar. Então, aproveitem essas oportunidades, tá certo? Então, dito isso da apresentação, estão de parabéns, o tempo foi suficiente, eu consegui entender o que vocês colocaram aqui. Nessa parte final, os gráficos que vocês colocaram, esses de pizza aqui, podendo mostrar uma visão geral, né, as comparações, eu achei muito interessante, eu não vi no texto, então isso fica como uma sugestão para poder colocar. Até a gente colocou no texto já está no documento, é só que não comentamos aqui por esquecimento meu, mas já está no documento também, todos os gráficos que a gente utilizou na apresentação estão no documento, todos descritos também. Tranquilo. Aí eu vejo que vocês fizeram um curso lá na Faculdade de Tecnologia, o curso de vocês é de controle de automação, e vem a primeira pergunta, por que vocês decidiram trabalhar com avaliação entre sistemas de banco de dados? Se eu dizer um pouquinho, na realidade, a utilização do sistema de banco de dados para automação é importante, porque ele é utilizada nas áreas para autonomia de veículos, autonomia de sistema de inteligência artificial, qualquer sistema que precise utilizar reconhecimento visual para conseguir os seus processos internos, a gente precisa
ter esse armazenamento de imagens. Então, colocar eles em banco de dados é muito importante para tanto o acesso aos dados, quanto para conseguir guardar eles de uma forma um pouco mais consistente. E, a partir disso, a gente tem a ideia de qual desses bancos de dados realmente que a gente pode utilizar para fazer esses processos. E daí surge a análise. Tá certo, tá bom. Então, é importante no contexto do trabalho de vocês, né? Mas tem algum motivo específico? Vocês estavam mexendo com um projeto? Bom, a motivação de usar o banco de dados na automação é bem o que o Caio falou, mas acho que a nossa escolha do tema em si foi mais, a gente achou muito interessante a pesquisa. Tá bom. E a gente decidiu, vamos seguir com ela. Tá bom, tranquilo. Um pouquinho de influência também do professor Vidal, das sugestões que ele dá pra gente, mas, Uhum. em geral, foi a ideia de conseguir utilizar esse tema. Não, tranquilo. Essa pergunta é para vocês ficarem mais tranquilos. Então, essa faz parte da estratégia. Você escreve muito bem, pessoal, sabe? O texto de vocês tá tranquilo, tá, de fazer a leitura, então tá muito bom a escrita. Eu fiz algumas sugestões no texto, não vou passar uma a uma, né? De uma maneira geral, seria interessante vocês trabalharem com parágrafos, né, um pouco maior do que uma sentença. Então, vocês têm alguns parágrafos de uma sentença só, né? Então, quem sabe juntar, acho que é interessante nesse sentido, né? Mas, no geral, é muito tranquilo a leitura do trabalho de vocês e fica claro o que vocês querem fazer. Isso é importante, tá? Vocês falam muito de banco de dados, né? Eu não sou da área, sou da área de redes, né? Mas eu lembro que quando a gente fala desses softwares que vocês mencionaram, eles são sistemas de gerenciamento de banco de dados. Eu lembro que o meu professor da graduação falava que um sistema de gerenciamento é mais do que um banco de dados. Eu não sei se eu estou sendo preciosista, mas, enfim, eu estou colocando só uma sugestão aí de quem sabe melhorar essa parte, né, do texto. Mas, novamente, isso não abona nada com relação ao trabalho que vocês fizeram, tá certo? Aí, com relação aí vocês listam, né, alguns sistemas de gerenciamento de banco de dados que vocês utilizaram, baseado em relacionais e não relacionais, né? E aí, quando você trabalha com um relacional, eu não sei se o objetivo foi mostrar um representante de cada área, se foi para ser extensivo, ou se vocês pegaram as soluções mais quentes do momento, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Qual foi o critério de escolher esses sistemas SGDBs? Um dos critérios que a gente listou, que o senhor falou, foi a popularidade do mercado. A gente utilizou os dados da Statista, mas mais especificamente a pesquisa anual que o Stack Overflow faz de quais bancos de dados são preferidos pela comunidade. Esse foi um dos fatores. O outro que a gente buscou foi quanto esses bancos de dados, esses sistemas de gerenciamento de bancos de dados eram citados em artigos científicos. Então, a gente tentou pegar uns que são muito populares, que, né, o MongoDB ele é muito pesquisado, e alguns que não tem tantas citações assim, como, por exemplo, o Redis, ele não é tão pesquisado quanto o MongoDB. Não, tranquilo. Bom, aí eu sugeri algumas figuras, que elas estão um pouco grandes, algumas a qualidade está muito ruim, eu fui marcando, né? Com relação à terminologia que vocês utilizam, né, me incomodou um pouco vocês estarem falando de deleção, sabe? Eu até fui atrás para ver livros de banco de dados, geralmente eles falam remoção. Mas deleção não está errado, não. Tá? O termo não está errado, não, mas eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado pelo fato de ver. Mas, enfim, estou ficando velho. Eu acho que essa é a... Sim, não, eu fui dar uma olhadinha. Os livros a tradução dos livros de banco de dados, eles usam remoção. Mas o deleção não está errado, não. Estou só compartilhando com vocês aí que eu estou ficando velho, é isso. Uhum. Não, tranquilo. Entendi. Tranquilo. Não, esse comentário é para dizer que eu estou ficando velho. Eu li o trabalho de vocês, estou me sentindo velho. Esse que é não é a crítica a palavra, não. Tá bom? Bateu uma tristeza. Com relação à metodologia da proposta de vocês, né? Alguns desses SGDBs que vocês escolheram para poder trabalhar, eles trabalham em módulo de cluster. Você pode configurar eles para trabalhar de cluster até para você poder aumentar, né? Você diminuir esse tempo de resposta, sabe? Só que, pelo que eu entendo, nos testes que vocês fizeram, vocês não usaram esse tipo de configuração, certo? Correto. A gente não utilizou os clusters, especialmente dos NoSQLs, porque a gente queria comparar especificamente a atuação interna dele em relação à execução dos comandos. Então, a gente decidiu, como os SQLs também não permitiam essa clusterização para a gente decidiu trabalhar apenas com eles em um único núcleo, um único cluster. Tá.
Eu não lembro vocês terem comentado sobre isso. Por que vocês não escolheram trabalhar na configuração de classe? Não sei se vocês comentaram isso no texto. Se não comentaram, acho que uma ou duas frases dizendo o porquê, eu acho que é suficiente para poder justificar. Uma outra coisa que vocês não comentaram também é se por acaso vocês utilizaram a instalação padrão desses sistemas para poder fazer a avaliação. Porque eu sei que é possível você customizar a configuração do sistema para ter um tempo de resposta menor. Vocês só pegaram o que estava lá no Docker e colocaram, ou vocês mexeram na configuração? Em alguns bancos de dados, tanto no Redis quanto no Cassandra, existem vários tipos de otimização que pode ser feito, e no caso dos NoSQLs até que comprometem um pouco a segurança dos dados, em relação a você ter a perda de dados quando você tem servidores, esse tipo de coisa. Só que na maior parte dos casos a gente usou as configurações recomendadas pelos próprios bancos de dados, tanto que no caso do Cassandra, que a gente usou os prepared statements, e todas as configurações recomendadas para a utilização e otimização dos bancos de dados, especialmente da documentação deles, foi o que a gente decidiu utilizar. E a gente também procurou utilizar sempre as imagens do Docker Hub oficiais dos bancos de dados. E a gente procurou também... a única coisa que a gente instalou junto foi o Python, que a gente precisava para rodar o script. De resto, foi sempre os padrões. Eu não sei se vocês comentaram isso também no texto, mas se não comentar é bom observar. Instalou tal coisa. Aí dos sistemas de banco de dados que vocês escolheram, vocês têm lá eu chamo de MariaDB e o MySQL. Mas os dois, até onde é do meu conhecimento, o MariaDB é um fork do MySQL, né? Parece que o MySQL é a versão do Oracle, né? Desse banco de dados e o MariaDB. Aí vocês compararam os dois. Por que vocês resolveram fazer a comparação entre os dois? Então, a própria implementação do SQL, apesar do MariaDB ser um fork, tem diferentes otimizações dentro do sistema de gerenciamento que é utilizado. Então, até foi muito interessante colocar os dois no trabalho, porque a gente viu o quão diferente é essa implementação, mesmo sendo um fork, para a otimização dessas operações, quando você compara bancos de dados que, em teoria, são tão próximos um do outro. Tá certo. Tá afiado, hein, filho? Não, tá bom. Tô gostando. Tá bom. Tá bom, então vou fazer uma outra pergunta, então. Por que vocês resolveram trabalhar com 3.300 imagens? Por que não 5.000? Por que não 10.000? A gente tentou pegar uma fatia primeiramente, a gente analisou toda a quantidade de imagens que tinha no ImageNet, né? Se não me engano, o desafio de 2015 tem 15.000 imagens por aí. A gente procurou pegar uma fatia dessas imagens que a gente pudesse trabalhar, que não fosse impactar demais as máquinas, já que as máquinas AWS têm uma limitação de tempo de serviço, de custo. E a gente também queria pegar um tamanho que a gente conseguisse adicionar as nossas imagens próprias, que são bem maiores do que a da ImageNet, para dar essa mudança de tamanho, de maneira que essa quantidade de imagens fosse significativa nos resultados finais. Então, acabou que dentro das 3.300 imagens, precisava ter um tempo hábil de execução para completar dentro do semestre, com todos os workload de teste que a gente estava planejando, e, ao mesmo tempo, ter imagens suficientes para todos os casos que a gente queria testar. Perfeito. Bom, os gráficos que vocês mostraram, para quem não é da área, né? O cara olha um gráfico lá que um é menos de um segundo, outro é um pouquinho menos que um segundo, parece que a diferença não é muito grande. Então, se olha os gráficos e alguns que vocês mostraram, a diferença entre, vamos supor, do MariaDB que ele ganha não é tão grande com relação ao último, se você começar a colocar, né? Se você olhar. Então, uma das sugestões de melhoria, não sei se vocês vão pegar o trabalho de vocês, compilar e, quem sabe, mandar para um CSBC da vida, uma conferência, alguma coisa assim. Então, do ponto de vista de quem vai revisar o trabalho, se você fazer uns experimentos, né? É claro que quem conhece vê, ó, a diferença não é pequena por conta desse cenário que você implementou na avaliação. Mas se você pegar essa diferença pequena e colocar ao longo do tempo, né, com uma carga de volume de dados muito maior, aí essa diferença de segundos você vai ver, pode ser horas ou até dias, quem sabe, de processamento para você poder fazer esse trabalho todo. Então fica a sugestão, se por acaso vocês forem compilar esse trabalho para poder submeter para uma conferência, de quem sabe trabalhar com um volume maior de dados. Entendi. Então fica como uma sugestão, vocês repetirem os experimentos, mas com um volume maior de dados, poder mostrar essa diferença ao longo do tempo. Acho que vai ficar bem legal. Olhando individualmente parece pequeno, mas eu imagino que vai ficar bem maior, né? Com um volume maior de dados. Bom, como eu falei para vocês, né? Eu sou da área de redes, né? Então quando eu comecei a olhar os experimentos de vocês, é natural fazer uma analogia com a minha área, né? Então, não é uma crítica para o trabalho, tá? Fica só com sugestão de melhoria.
Da maneira como vocês apresentaram essa avaliação, pelo menos eu não consigo identificar se por acaso vocês conseguiram estrangular, né, o uso do equipamento, do hardware, tá certo? Então, vocês acabaram escolhendo aí um dataset de X imagens, você comentou que a escolha de 3.300 imagens foi baseada aí numa competição, né? Mas para o hardware que vocês escolheram para poder fazer a avaliação, será que você usou a capacidade máxima do hardware ou será que o hardware ele poderia ter sido estressado mais, entendeu? A minha pergunta é, esses sistemas de gerenciamento de banco de dados, num cenário em que o hardware está sendo estrangulado, será que o desempenho permanece ou será que ele tem uma deterioração muito maior de desempenho? Esse é o questionamento, tá? Novamente, não estou criticando o trabalho de vocês, estou colocando como uma sugestão, tá certo? Tem esse teste? Só que a gente ficou com medo da aleatoriedade dele. Tá. O que eles testaram? Nossos hacks. Uhum. Uhum. Os alunos estão treinando Uhum. modelos neurais. Eu falei para eles, entre a máquina e... A máquina está no limite já. Uhum. E joga no limite. Eles responderam, né? Da maneira... Só que tava... Como a máquina tinha batches, carga e descarga, muito aleatório, esses dados não são consistentes para a gente usar. A minha sugestão é, pega o hardware específico com o sistema de gerenciamento de banco de dados e tenta estressá-lo, mas só com as consultas de banco de dados, e não com outras aplicações. A gente fez com terceiros. Isso. Tentar aumentar, vamos supor, a carga, que o servidor ele vai começar a ter um problema em algum momento. Ou vai ser o I/O, que não vai chegar muito mais requisição que ele não consegue, ou é a memória. Então, e aí isso aí foi uma outra sugestão, né? Vocês mostraram muito em tempos de resposta as coisas, mas... E aí, durante esse processo, como é que está o uso da memória? Como é que está o uso de processamento? Né? A parte do disco, né? Vocês não comentaram se estavam usando HD ou SSD nessa máquina da Amazon, né? Qual está sendo o impacto de I/O nesse sistema de armazenamento? Então, a minha sugestão é, vocês fizeram uma avaliação num cenário que eu não sei se está estressando o servidor, mas se você jogar para estressar o servidor, será que o MariaDB vai continuar sendo melhor? Ou será que daí é a solução lá da Microsoft que vai ser melhor? Ou o PostgreSQL? Eu, sinceramente, não sei. Sabe? Eu, sinceramente, não sei. Tem a data horária. Dos testes realizados? Uhum. Tem. Eu tenho os logs todinhos da máquina. Dá para botar essa informação. O log completo. A Amazon. Uhum. Então fica como sugestão ver como é que o servidor se comportou. E se por acaso ele não se estressou, aí eu aumentaria o volume de carga nela, sabe? E aí você pode brincar, né? Das duas formas. Tanto de você empurrar um volume maior de requisições, que aí provavelmente o I/O dele ali de entrada que vai ser o problema, ou quem sabe o tipo de consultas que faz ele ler muito mais do disco, entendeu? Para ver o comportamento diferente. Mas, novamente, tudo pensando aí na publicação de vocês. Tá? Acho que para o trabalho de vocês está suficiente. Tá? O que vocês estão... Esse log deles tem a data certinha. Eu tenho uma SQL de hora. Vocês pegam o timestamp? Sim. Tem. Então, eu tenho toda a ficha de log dele, desde que a máquina foi criada até agora. Uhum. Aí uma sugestão, as tabelas de vocês colocam os valores e eu não sabia qual era a escala que vocês estão colocando ali, né? Que não tem a descrição. Acho que se colocar, se for relacionado com gráfico, deve ser segundos, né? Então, quer dizer, aí vai para menos de segundo, porque é 0,00 tanto segundo, né? Eu realmente esqueci Então, de botar isso. mas isso aí é detalhe, tá? Isso aí é perfumaria. Mas para quem vier depois de vocês e ler o documento e saber o que aconteceu, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aí para tentar ajudá-los com relação... Tá. Eu acho que de uma maneira geral, pessoal, para tentar contribuir com o trabalho, acho que seria esses dois pontos, né? Um ponto, a parte dos testes para tentar estressar o servidor e mostrar que o servidor está estressado para ver se realmente, no limite, esses sistemas eles se comportam da forma como vocês avaliaram na maneira normal. Acho que seria um primeiro ponto. E um segundo ponto, tentar fazer uma avaliação com um volume maior de dados ao longo do tempo para poder ver essa diferença que está aí de 0 ponto alguma coisa, você vai ver que vai crescer bastante. Né? Isso aí para o avaliador enche os olhos. Né? Apesar de ser... se você olha, é natural, né? Se o outro leva 3 vezes mais tempo, é óbvio que a longo tempo vai ser 3 vezes mais. Mas aí... Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado, bem lembrado. Mas esses sistemas, eu acho que quando eles forem estressados, o trem vai ficar complicado.
Uhum. Ele tira e põe recurso automaticamente sem a gente saber. Esse é um problema. Esse é um problema. Aí uma coisa que vocês já devem ter sofrido bastante, né? E aí vão sofrer muito mais, né? É que aí você tenta repetir o experimento várias e várias e várias vezes e tira uma média e fala que está nesse cenário, né? Que não é bem, porque como o recurso não é alocado só para você, né? Aí não tem como dizer que é com certeza 100% que é esse o resultado que você vai ter. Né? E uma outra. E uma outra coisa, né? Você vê um trabalho com os gráficos bonitinhos assim, quem não participa de avaliação, acho que foi tudo maravilhoso, né? Então, para gerar cada gráfico daquele lá no trabalho, né? Para rodar os experimentos e processar esse negócio. Eu gastei uma boa parte do que eu foquei em fazer os gráficos, né? A primeira parte foi deixar eles bonitos, apresentáveis e foi tudo feito no Matplotlib, né? Eu acabei gastando um bom tempo para poder organizar as imagens, tentar deixar espaçamento certo para, inclusive, caber no trabalho, né? Porque algumas das imagens ficaram muito grandes, tive que compactar, foi uma parte que demandou bastante tempo. Não, eu que mexo com simulação e avaliação, eu sei que dá um trabalho danado rodar esses cenários aí e essas comparações. Mas quem vê assim, nossa, gráfico bonitinho, desenhar é fácil, né? Sem falar os erros do servidor, tem que rodar de novo, tem que perder teste. E cada cenário tem que ser igual, né, as coisas, para poder comparar, né? Se não comparar laranja com banana, né? A primeira vez o servidor local percebeu. E tinha gente usando, eu queria que tivesse gente usando, mas eu não tinha controle. E o problema é a instalação. Ele faz uma blindagem. Sim. Eu falo, o Docker é fantástico para coisas funcionais. Performance. Funciona bem. Aí disseram que estava tudo pronto. Galera, vamos refazer, não está certo não. Então as máquinas da Amazon que vão migrar para a Amazon vão lá. Aí a gente conseguiu ver, aí eles conseguiram concluir as coisas. E as coisas não concluíram. Tranquilo. Sei que estão de parabéns, meninos. E muito obrigado. Eu agradeço o convite, tá bom? Acho que agradece. Obrigado. Professor Caetano, obrigado pelas contribuições. Vou passar a palavra para o professor Lamar. Novamente agradeço. Pode ficar aí que a câmera te pega. Vê se o microfone fica confortável para você. Se eu vou puxar isso aqui, vai vir o computador todo para baixo. Não, tá bom, senta ali. Eu já volto. Meu Deus do céu. Tá, então, antes de mais nada, agradeço ao professor Flávio Vidal pelo convite da banca. Eu sempre gosto de participar das bancas dele, porque os trabalhos são muito bem estruturados, tá? E o de vocês não foi diferente, né? Então, eu gostei muito do trabalho. É um trabalho que, para a nossa área, redes neurais, né, treinamento de redes neurais, isso aí é muito importante, né? Que a forma que tu vai buscar a imagem é uma das coisas que vai atrapalhar o tempo de treinamento. Eu fiz várias anotações no texto, tá? Que eu vou passar para vocês, mas eu fiz algumas anotações que eu gostaria de discutir com vocês. Tá? Então, a primeira anotação, o Caetano falou do deleção, tá? A primeira anotação que eu gostaria de fazer é performance. Performance, se tu for pegar por português, é atuação em teatro. Tá? Então, performar é atuar, certo? Então, ficaria assim meio complicado de usar performático, performando, né? Porque o significado é outro. Só porque performance, em inglês, pode ser desempenho. Né? Então, quando se escreve performance, ok, eu entendo que é desempenho, tá? Mas, de repente, uma pessoa que não é da área não vai entender. Tá? Então, alterem, não usem só performance, usem desempenho de vez em quando para dizer que é a mesma coisa. Tá? Bom, o professor Caetano já descascou bastante vocês aí, né? Então não vou fazer isso, só que não. Nos objetivos de vocês. Então, quando vocês botaram lá direitinho os objetivos, 1.3 objetivos, vocês colocaram, né, os 3 pontos, né, que vocês querem alcançar, e um deles é metrificar de maneira padronizada os bancos de dados propostos no trabalho. Vocês estão propondo banco de dados? Acho que até, na realidade, a gente reescreveu esse no documento que... Bom, esse é o problema, tá? Eu não gosto de receber um trabalho que está sendo modificado depois, porque eu vou ir em cima disso aqui, tá? E não no que vocês já colocaram lá.
Não, tá beleza? correto. Tá, então, repense essa frase aí. Assim como aquelas últimas tabelas e figuras, eu ia fazer a mesma coisa que o Caetano, coloque no texto. Por isso que eu já digo direto para os meus orientandos, olhem, na apresentação, não usem outras coisas que não estejam no texto, senão a banca vai pedir para colocar no texto. Isso aí, inexoravelmente, vai acontecer. Certo? Então, já que o professor Caetano já colocou isso aí, então fica minhas as sugestões dele também. Vamos lá. Tá, em relação a banco de dados relacionais, SQL, tá, você diz que conjuntos similares de dados são colocados em tabelas a nível lógico e os dados em si são armazenados em arquivos de página, cada um com outro 8 kilobytes de tamanho. Tá? Vocês sabem, é KB. Tá? Então arrumem isso. Mas isso aí é padrão? Cada um é sempre 8 kilobytes? Agora é pergunta mesmo. Do que eu consegui observar online, do que os bancos de dados de gerenciamento conseguem fazer, é padrão realmente utilizar 8 KB. Eu consegui ver algumas implementações que não utilizavam 8 KB, mas de modo geral, o padrão é fazer com esse tamanho de arquivo de paginação. Ok. Realmente pergunta minha mesmo. Também como sugestão, né, nessa parte do capítulo 2, vocês às vezes referenciam figuras que estão muito na frente. Tentem colocar a figura próximo daquilo que está sendo, lá da frase que está referenciando ela. Tá? Facilita a leitura. A gente tem que ir para frente para procurar a figura. Ok. Figura. Onde tem alguns errinhos aqui que vocês colocaram palavra no dicionário de vocês, né, que estava escrito errado. Tá? Depois vocês veem aqui qual é especificamente essa palavra. Deixa eu ver aqui. O que mais? Tem uma tabela onde o caption está embaixo, tem que botar para cima, isso aí não é problema. Tá. Para alguém que não é da área, né, quando lê isso aí, eu não sou da área de banco de dados. Né? Nunca tive aula de banco de dados. Diferente do professor Caetano, que é um expert. Não. Não. Daí vocês dizem, é possível armazenar dados sem definir um esquema. O que é esquema? O que é? O que é esquema? O esquema... O esquema que é utilizado dentro do banco de dados é o esquema com SH, né? É basicamente qual o formato, por exemplo, nos modelos SQL, que você tem a definição por colunas e tabelas. Isso é o esquema utilizado pelos SQLs. E daí você tem nos NoSQLs que você tem a parte de documentos, grafos, chave-valor. Isso é como é utilizado pelo gerenciador para fazer armazenamento dentro desse banco. Uhum. Uhum. Então, você conversa com o pessoal de banco de dados, eles falam, não, a gente vai fazer um esquema de dados. Vai ser bem esquema. O que é? Declaração, tipagem, relacionamento, Uhum. é só para poder criar. Sim, entendi. É só para criar uma linguagem da área. Tá, tá bom. Uhum. Tá, então eu coloquei aqui só como uma sugestão, né? Eu fiquei perguntando que isso aqui era alguma coisa, um estrangeirismo, mas não, é da área. É estrangeirismo. Aí eu teria que dar uma olhada nos livros de banco de dados que tem isso, mas fazer isso. Não, tranquilo, tranquilo. Depois vocês vejam aqui. Esse aí não é o mais complicado. Tá. Eu fiz várias sugestões de quebra de parágrafo, às vezes tem um parágrafo com umas frases muito grandes. Em relação... Deixa eu ver isso aqui. Aqui. Todas as palavras em inglês têm que ser em itálico. Eu anotei várias palavras aqui que vocês não colocaram em itálico, tá? Só para deixar o texto bem bonitinho. Também estrangeirismo, né? A partir da obtenção de dados a respeito do speed-up e da eficiência de cada um. Isso em português. Isso aí não é termo da área, né? Mas acho que fica melhor. O que é uma imagem raster?
que é uma imagem raster? Imagem rasterizada. Você pode ter as imagens podem ser feitas como uma imagem vetorizada, que seria o que o LaTeX faz, né? Quando você vai ampliando, ele renderiza na hora com cálculos matemáticos. A imagem rasterizada seria basicamente uma imagem padrão, aquela que é feita com pixels. Se você expandir, ela perde um pouco a qualidade e afins. É definida binariamente. Então, de repente, colocar aqui uma observação para quem não é da área. Eu sabia o que era imagem raster, mas o que é para o leitor poder entender, tá? Se não for da área. A mesma coisa é falicista. Eu sei o que é falicista, mas o que é falicista? Coloca ali. Performance. Deve ser falaram até aqui também, né, do trabalho da Rebeca e Chant, né, que elas usaram processadores i3 e i5. Certo? Ok. Que ano foi isso? 2016. Que geração que eram esses computadores? Porque isso interfere. Se alguém lê isso aqui nos dias de hoje e não se dá conta que isso é lá de 2016, né, os desempenhos são completamente diferentes. Então, só põe uma observaçãozinha ali a respeito disso. Performance. Tá aqui. Os 7 foram testados para operações de instanciar o bucket. Isso aqui é da área também, de banco de dados? Não, o bucket mais especificamente da Amazon. Como eles se referem, é um termo mais... faz sentido realmente deixar isso mais específico. Tá, mas o que é um bucket? É mais do jeito como a Amazon se refere literalmente, a ideia é bucket porque é um balde, é como se fosse os containers em que eles jogam os recursos dentro. Eles são separados. O bucket seria a coleção que alimenta uma instância da máquina da Amazon, basicamente. Que foi o que o professor Vidal falou, que a máquina pode jogar recurso e tirar recurso sem a gente saber, que é a Amazon que vai ficar mexendo nisso. Tá, entendi. Não, beleza. Não, mas daí de repente coloque só aqui uma referência para isso, uma página de manual que explique o que é um bucket. Ok, em relação à metodologia proposta, eu achei espetacular. Tá? Vocês disseram exatamente o que vocês queriam, como vocês queriam fazer. Né? Porém, tem um probleminha aqui que eu achei. Tá, vocês escrevem assim: após análise dos critérios, foram escolhidos os seguintes bancos de dados relacionais para a nossa pesquisa. E vocês colocam apenas aqueles que vocês utilizaram. Vocês criaram toda uma gama de observações, de testes que vocês deveriam cumprir para escolher o banco de dados. Que outros bancos de dados vocês testaram? Dentro dessa linha, possibilidade de uso de banco de dados via Docker, suporte a Python, popularidade e uso de banco de dados em arquivos científicos. Que outros bancos de dados vocês testaram para escolher esses 4? Sim. Na verdade, sendo quanto os que a gente tinha na lista inicialmente? Dos SQLs, eu não me lembro exatamente, a gente considerou o Oracle, um deles eu me lembro que a gente considerou o Oracle. Tinha um SQL, eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente, mas que ele era um pouco menos popular, ele estava mais no final assim, da popularidade. O DB2 a gente pensou em testar, mas como ele é um pouco muito antigo, a gente deixou de lado. Podia ser DB2, DB3, DB4. Meu Deus do céu. Eu lembro mais dos NoSQLs que a gente tirou. Eu lembro mais dos NoSQLs que a gente testou e a gente foi tirando. Tudo bem. Então, isso aqui é só para vocês dizerem assim, dos tantos... Ou então, você coloca uma lista assim, dos que vocês se lembram. Foram escolhidos esses. Tinham 15 na lista. Coloque a lista, então. Tá? Coloque a lista. Pelo menos fica dizendo, para que vocês usaram esses critérios? Para entre esses, escolher os 4. Mapeamento. E uma coisa interessante, o DB2, cara, eu trabalhei muito tempo com ele fazendo Clicker. Fazendo programa para locadora de vídeo, né? E padaria. Tá certo. Então eu fiz algumas observações sobre isso no texto, tá aqui para vocês não precisarem escrever. Daí vocês vêm aqui, eu tenho certeza que a plateia não entendeu nada, quando vocês dizem que
o MariaDB, ou MariaDB, como o Caetano gosta, é um fork do MySQL. Como assim, Maria? Um fork do MySQL? O que é fork? Eu sei o que é fork, mas acho que ali poderia usar uma coisa mais descritiva, né? Dizendo, o que é um fork? Pois é, esse é o problema que eu estou dizendo. Uhum. Tá, mas daí eu coloquei ali, explicar o que é o fork. Tem. E depois a gente fica pensando. O que é? Está comitado, né? Botar verbo. Ok. Uma das coisas que eu senti falta aqui nos benchmarks de vocês é que vocês não explicaram como que vocês mediram os tempos. Quais são as ferramentas que vocês utilizaram para medir os tempos? Entendeu? Sim, isso não está especificado. Então só coloquem. Mas o que foi? Para o script Python, a gente utilizou a biblioteca do Timeit, que permite, dentro de semáforos, para permitir só a execução da função específica para fazer o conector dentro do Timeit. Então, para pegar esse tempo exatamente e salvar dentro da nossa tabela de variáveis. Ok. Direto no Python, então. Uhum. Só aquilo lá, exato. É isso que eu queria saber, se estava realmente separado, só isso aí. Beleza. Então, só coloquem ali depois como é que foram feitas as medidas. Ok. Ok, vou deixar o overhead assim, para não brigar com o overhead. É sobrecarga, né? E dataset também, conjunto de dados, né? Tá, vamos lá. Agora esse aqui é um pouquinho mais para eu entender mesmo. Tá, vocês colocaram ali, para evitar que o cache do servidor onde os testes são rodados tenha grande interferência nos resultados, todos os testes foram realizados 30 vezes para cada operação, sendo o resultado do 30º teste, os resultados do 30º teste utilizados para análise de maneira a minimizar o impacto da cache nas imagens de coleta. Minimizar o impacto significa o quê? A cache vai ter a menor influência possível? O nosso objetivo com fazer as 30 repetições era que diferentes imagens em diferentes pontos do teste poderiam ser cacheadas, né? Então, por exemplo, o primeiro teste poderia cachear, sei lá, 100 primeiras, vamos botar assim, certo? Aí o segundo poderia cachear mais 50, depois mais 25, só que elas poderiam ser imagens diferentes. Então, o nosso objetivo era deixar o cache bem saturado, fazendo 30 repetições, para que nessa 30ª a gente tivesse, ok, o que tinha que ser cacheado já foi, ou já cacheou a maioria, ou já parou de cachear, e agora esses resultados aqui vão ser consistentes entre todos os bancos de dados que a gente vai testar. Uhum. Não, eu entendi. A minha pergunta é se isso aí é minimizar o efeito da cache ou maximizar o efeito. Seria minimizar o... Minimizar a variância. A variância que a cache tem no tempo de execução. O Leonardo está falando no início. Início para todo lado. Uhum. Início para dentro. Uhum. A ideia é sair da zona de início. Atrapalha pra caramba. Que daí você não entende nada que tu tá falando. Mas vai lá. Uma cache. Sim. Ok, então seria... Não, é tu utilizar melhor a influência da cache. Então eu não diria que é minimizar o efeito. É minimizar a parte ruim que ela causa. Sim, lá no início, né? Mas depois ela estabiliza. Então eu quero pegar... O que eles querem pegar é que a média estabilize depois daquela variância. Ok. Então ela minimiza o impacto do início. Tá, então vamos lá. Maneira de minimizar o impacto da cache, de repente colocar uma pequena modificaçãozinha aí para explicar isso que ele colocou. Tá? Okay. Então, minimizar o efeito de miss. Isso. Isso, maximizando o hit. Só que, obviamente, hit vocês não vão. Exatamente, vocês não vão botar hit e miss. Acerto e falha. Okay.
Ok, outra coisa que eu achei bem esquisito, tá, quando eu li o texto de vocês, é que vocês fizeram a operação em rajadas, beleza, e daí vocês fizeram a inserção singular. Quando eu penso em inserção singular, eu penso em singularidade. Eu fico assim, pô, eles pegaram algo que é singular, é aquele negócio que é esquisito. Né? Mas depois, eu lendo o texto, eu vi que vocês trocaram a palavra singular por única, por regular. Vamos padronizar um nome para isso aí? Eu acho que inserção única é o que dá a melhor ideia do que é que vocês estão fazendo. Uma única inserção, do que uma inserção singular. Não sei se isso é da área. Não, esse é um problema de 2 semestres. Porque deixar limitado esse texto. Até a metodologia do semestre anterior, é seguinte, esquece, mudou e quer fazer coisa diferente. Ok. Isso está acontecendo com muita frequência Uhum. com os alunos. Eu forço lá, que eles escrevam um texto para a gente final. Sim, eu entendi, eu sei. Força lá. Aí eles escrevem, aí eles continuam, ele vai poder ganhar tempo para terminar o prazo. O prazo não pode Sim. fazer sem, né? Não. Sem estudo zen agora para vocês, mecatrônicos. Ok, então, entendi. Mas é só uma sugestão. Ao invés de singular, coloca único. Tá? Mas não com singular. Não, singular não. Inserção única. Isso, inserção única. Individual. Coisa assim. Que... Mas foi uma inserção. Uma inserção única por vez. É a única mesmo. Ok. Daí, outra que vocês colocaram aqui, que eu ri muito. Inicialmente, os testes foram realizados em um super servidor disponibilizado pelo MB. Foi o nome que nos foi passado. Um super servidor. Eu fiquei imaginando aqueles supercomputadores que tem lá nos Estados Unidos, no Japão. É? Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Tá, então, para evitar a crítica, tira o super. Um servidor disponibilizado. Não, tu quer botar o super, né? Deixa o meu super. Ai, meu Deus do céu. Eu sei, por isso que eu ri. Tá. Ok. Espera só, Fábio, desculpa. Vamos lá. Eu também concordo com o Caetano que quando vocês começam a botar as tabelas, vocês não indicam o que é os números naquelas tabelas, que é o tempo em segundos. Né? Então, eu só coloquei ali, ó, coloca aqui o tempo em segundos mostrado. Né? Porque vocês dizem os resultados obtidos estão naquela tabela. Tá, e o que é aquilo? Tá. Ok. O resto aqui eu acho que é quase tudo. Estou chegando no final. Mas eu tenho pressa. Não. Aqui também, esse aqui eu também ri muito. Para os testes de deleção, utilizamos a ID para identificar a entrada a ser deletada, né, para que o tempo de resposta dividido representasse o mais fiel possível o tempo necessário para o banco de dados se livrar do arquivo binário no registro. Ele vai se livrar do arquivo binário. Coloca um termo técnico aqui, né? Remover ou alguma coisa assim, se livrar. Melhorar esse aqui, ao invés de se livrar. Tá? Então eu só coloquei aqui, usa o termo técnico ali. Isso que é mais importante. Daí quando vocês falam da discrepância do MariaDB, dada a discrepância dos aumentos observados no MariaDB, é importante considerar que pode ter ocorrido interferências do sistema que alteram o resultado final. Isso aqui é uma forma de tentar explicar algo que vocês não sabem qual é a explicação, né? É isso. Na verdade, é porque do que a gente observou dos testes, principalmente desse que a gente viu desses tempos extras, é de se esperar que essas influências extremas fossem do sistema operacional, mas a gente não tem certeza nisso. Vocês tentaram fazer esses mesmos testes em outro dia, outra hora? Sim, teve vários testes que a gente realizou em vários dias diferentes. Okay. A gente observou algumas particularidades em relação a você ter picos em momentos bem específicos e até em outros casos aleatórios. Uhum. E a gente não tinha a formatação básica do que causa especificamente isso, então a gente supôs a partir disso.
Ok. É, pode ser, né? Então, ao invés de vocês declararem que essa é a causa, coloquem em termos de pergunta. Será que isso aqui é causado por tal coisa, já que vocês não têm certeza? É. Ok. Para os testes de leitura, alguma explicação do porquê usar a ordenação crescente e não a decrescente ou aleatória? Na realidade, para os testes de leitura especificamente, o acesso à leitura dos bancos de dados, em específico, pelo menos do que a gente conseguiu observar nos que a gente estava estudando, o acesso que ia ser feito em cima dos IDs, que iam ser específicos, então não ia usar a pesquisa do Lucene e do Sola, não ia usar qualquer outro método de seleção dos bancos de dados. A gente está selecionando pelos IDs. E pelos IDs a gente faz a seleção do binário, que na ordem crescente. A gente testou alguns outros métodos também da decrescente aleatório, e só para ter uma ideia de como o banco estava fazendo realmente a requisição desse arquivo. E como a gente não viu diferença expressiva, e como nessa ordenação a gente já tinha o objetivo que era de ver a execução do comando de pegar pelo ID, pareceu tranquilo utilizar apenas essa ordenação. A gente estava quando a gente fazia a requisição da leitura, a gente tinha o 3 TXTs, né, que tinha a ordem que a gente ia puxar as imagens. Então, a gente não estava requerendo do banco de dados que ele buscasse, procura a imagem maior, pega a imagem maior. A gente sempre passou o número, então a gente já sabia qual que era e a gente passou, pega esse daqui. Então, como a gente fez o teste a gente foi pro... A gente testou no MySQL, no Microsoft e no Mongo, não foi? Se não me engano. Os 3 métodos na leitura deu resultados muito próximos, a gente acabou optando só por uma e a gente escolheu a crescente porque ela era a primeira da ordenação. Então coloque esses resultados muito próximos e a gente escolheu a crescente. Ok. Tá chegando no final. Inserção. Não, daí vem toda a parte de NoSQL. Burst. Né? Tá ali, eu já anotei. Todos os KIB e MIB também já anotei. Eu sei. Vai lá na feirinha dos importados, pede uma plaquinha de 8 GB. O que é que eles vão fazer? Tem uma plaquinha de 8 GB aí. Não tem garantia. Ok, quando vocês fazem o teste de leitura, eu acho que esse é o principal teste que vocês deveriam considerar para aplicação, tá? Que seria treinamento de redes neurais. Tu vai precisar muito mais ler do banco de dados do que escrever no banco de dados. Vai construir um banco de dados uma vez e depois vai só acrescentando imagens, mas esporadicamente. Enquanto se tu está treinando na máquina, tu está lendo muito mais frequente. Então, acho que vocês podiam chamar um pouquinho mais a atenção em relação... Porque vocês falaram do banco de dados de lixo, lá no início do texto. E agora vocês falaram do banco de dados da ImageNet. Qual foi? É que a proposta original... TCC1 é uma coisa, TCC2 é outra. F2.6 precisa bastante inserção. Muito escrito. Por quê? Não sei. Também é por causa que os meninos escolheram. Nada foi analisado. Isso aqui seria ótimo para aquilo lá. Pô, seria muito interessante. Como a gente foi apresentado... Mas coloque isso na conclusão lá. Como a gente foi apresentado essa proposta do aplicativo, que as pessoas iam tirar a foto, mas a gente pensou, vamos focar então, quando o usuário está tirando a foto, ele vai ter que armazenar essa imagem lá no banco de dados para depois fazer a análise. Foi mais ou menos esse o caso. Não, entendi. Se for F2.6 inteiro. Rodando, na minha disciplina está rodando. Não, tem ISC e OCC. 100 alunos. Pois é, 10 mil. Como é que a gente escala isso?
Pois é. Boa pergunta. Sim? Uhum. Concordo. E vamos botar esse? Uhum. Com certeza. Uhum. É, direto leitura de arquivo, né? E é mais rápido? Não, fácil, tudo bem, mas é mais rápido. Então, a gente está fazendo errado, né? Ah, entendi. É tudo pago isso aí, né? Entendi. Uhum. Uhum. Entendi. É mais fácil ler do arquivo logo. Bom, mas daí, ó, um estudo legal seria, ok, como é que seria isso, um treinamento? Porque durante o treinamento já... É, exatamente. Uhum. Exato. E ainda mais, treinando a rede no mesmo servidor, para fazer o estresse da máquina. Olha aí, legal. Quem é que vocês vai seguir no mestrado? Tem essa ideia. A gente, Tá aí, ó, a gente tá aí. discutiu sobre isso, só tem que esperar o Caio formar. Ele vai formar depois de mim, mas... Tá, a gente pode fazer 2 temas paralelos que se complementam. Ok, já dando próximos passos aí. E agora, só para concluir, lá na conclusão, tá? Você escreve, considerando o modelo NoSQL otimizado para o armazenamento de arquivos binários em tempo hábil. O que seria tempo hábil? A ideia é basicamente para que seja possível você armazenar o arquivo que você quer dentro, a imagem que você quer dentro do banco de dados, com o tempo de execução que você tem da sua aplicação. Realmente eu acho que precisa especificar um pouco melhor isso do que... a aplicação, né? Senão não tem. Aqui isso é hábil, isso não é hábil. Uhum. É, em tempo real, isso. Tá bom. Olha só. Ainda bem que tá gravado, mas deve vocês têm essa frase bonitinha lá. Eu sei. Ok. E em relação à conclusão também, uma coisa que eu não gostei, vocês colocaram, pode ser observado na tabela 5.25. Olha, eu li o resumo, vou ler a conclusão para ter uma ideia, daí vocês me mandam lá para o meio do texto. Não, a conclusão é autocontida, tá? Não precisa referenciar a tabela, simplesmente diga o que vocês querem, né? Não precisa fazer isso, coitado do leitor, né, que dá uma de migué, né, e tentar só ler a conclusão e a introdução, né, não precisa ir lá para o meio do texto. Processos tremendamente mais profundos, ok. Daí, no caso de treinamento em redes neurais, quais vocês sugeririam para o Flávio utilizar? Qual banco de dados? Assim, de tudo que a gente conseguiu observar, o Redis com certeza é a melhor opção otimizada. Okay. E se for utilizado apenas uma clusterização, não tem nenhum problema de segurança do armazenamento dos dados em si. Então, ainda seria a melhor opção realmente no ciclo, se for uma implementação no ciclo. Ok, beleza. Um trabalho futuro, vocês dão várias coisas, deixa eu... Quase óbvio que eu quero saber qual é que é. Bom, eu nunca tinha ouvido falar do Solar. Ah, bom. Mas... Uhum. A gente descobriu que o sistema... Oi? O método que ele utiliza para armazenar binários é muito ruim. Inclusive, a gente viu a documentação dele, tem a especificação de todos os tipos que ele armazena, né? Aí o valor binário, ele fala, tipo, valor binário, descrição, valor binário. Ele não especifica quase nada. Ele não foi feito para isso. Uhum, sim. Ok. Entendi. Para eu finalizar, ainda tem 1 minuto. Qual foi o banco de dados que vocês utilizaram? Foi o da ImageNet ou a quantidade de lixo? A workload? Os dados, o banco de dados, quer dizer, os dados para botar no banco de dados. Da onde que veio? Foram foram 3.010 imagens da ImageNet, okay, mais as nossas 290 nossas próprias. Que era de lixo. Não, que a gente tirou aqui na UNB. Tá, então para ter imagens mais. Não confunda o leitor dizendo, eu vou usar o banco de dados de imagem de lixo.
Acho que está lá no início. Tá? Ok. E daí especifica, isso aqui veio da ImageNet, origem dos dados. Ok, então acho que era isso aí, vocês estão de parabéns, eu gostei muito do trabalho de vocês, né? Vai me servir muito, né? Seja útil para todo mundo. Tá, então eu agradeço, professor Flávio, pela oportunidade. Agradeço, professor Lamar, pelos comentários. Vamos para a próxima etapa rapidamente. Perguntas da plateia. É pergunta, não é elogio. Flavinho, de muito tempo de vir. Não tem pergunta da plateia. Pronto. Então agora a banca vai se reunir rapidamente. Você está com horário em cima, né, Lamar? Você está com horário apertado? Tá, vamos lá, vamos reunir rapidamente na salinha do café ali. Voltamos já. Tá gravando, tá transmitindo e gravando. A banca não pode voltar rápido assim. Bom, voltamos rápido, né? Vamos muito rápido. Não, porque não tem muito o que discutir. Bom, infelizmente a banca aprovou por SS, assim. Já estava dado, não deu nem fazer o teatro. Bom, agradeço a todos aí pela presença na transmissão. A gente encerra por aqui. Tá? Muito obrigado a todos. Agora podem falar, gente, os elogios de vocês. Eu vou parar aqui, que aí passa a vergonha. Obrigado a todos. Pronto. Aí. Valeu, galera. Pronto. Aí, pronto.